a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genassare e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam ao pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausentai-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Jezebel, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhes, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém dissesse: Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, sua fama se propagava ainda mais, e ajuntavam-se muita gente para vir para ser para se pôr ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e de Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem, levar causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Que é este que diz blasfêmias? Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: Que as razões em vossos corações. Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado,
foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havendo ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo lhe disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhes então eles: Por que jejuma os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele disse: Podeis vos fazer jejum os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho, pois romperá o novo, e rompendo, não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odrovelhos. Doutrora, sorte o vinho novo, romperá os odres, e entorta-se o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tenha bebido o velho, quer logo novo, porque diz: melhor é o velho. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: Nunca lestes o que Davi, quando teve fome, ele os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da procissão e os comeu, deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes? E diziam-lhes: O filho do homem é senhor até do sábado. E aconteceu também, noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, e o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estenda a tua mão. E ele assim o fez, e a mão foi-lhes restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros
conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Dafeu, e Simão chamou o zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava todos. E levantando ele com os olhos para os seus discípulos, diziam: Bem-aventurado vós aos pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendo fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós, porque agora chorais, para que haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Volgai neste dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, aos que estão fartos, porque tereis fome. Ai de vós, aos que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas os vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem, e orei pelos que caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que o teu não lhe tomes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira que vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem emprestarais, tomam a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tomarem a receber outro tanto. Amais, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condenais e não serei condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dar-lhe
se vos há dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida como medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixar-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E o vinho a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Capernaum, e o servo de um certo centurião, a quem estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, ouviu-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar um servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes concedes isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estavam perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo.
E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama, porque toda Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: Tu, aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram juntos deles, disseram: João Batista, enviamos a perguntar. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João que tende visto e ouvido que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciai-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto, numa cana abalada pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestidos delicados. Eis que os que andam com preciosos vestidos em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais, é muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. E todo o povo que ouviu os publicanos, tende sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, acompanharei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamos-vos flauta, e não dançastes, cantamos-vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizeis: eis um homem comilão e bebedor de vinho,
amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijavam-lhes os pés, e ungiam com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: mestre, um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo ele com que pagar, perguntou a ambos: Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse: Tenho para mim que aquele quem mais perdoou ele. Lhe disse: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrou em tua casa e não me deste água para os pés, mas este regou-me aos pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste com a cabeça, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isto te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquela a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vá-te em paz. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou